Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração. Devemos buscar a conversão o ano inteiro. Não há um período no ano para que busquemos a conversão. Ela se busca ao longo de todo o ano, todos os dias. Mas este tempo quaresmal é o tempo favorável, o momento mais intenso de esforço de conversão. E assim deve ser por parte de todos nós. E para isso, importa enfatizarmos ao longo desse tempo a esmola, a caridade, a oração e o jejum com 3 atitudes: consciência, empenho e discrição. 2022, Papa Francisco, num texto escrito, ele sintetizou de forma muito bonita esse tempo, dizendo: o jejum prepara o terreno, a oração rega o terreno e a caridade fecunda o terreno. O jejum prepara o terreno, a oração rega e a caridade fecunda. Por isso, essas 3 realidades neste tempo quaresmal: esmola, jejum e oração, praticados com consciência, com empenho e com discrição. Para que tenhamos uma quaresma fecunda, precisamos vivê-la de forma consciente. Isso é, sabendo os defeitos que precisam ser vencidos, as virtudes que precisam ser adquiridas e a forma, as práticas que vão nos levar, seja a superação dos pecados, seja a conquista das virtudes. Esse planejamento já deveria ter sido feito, para que pudéssemos ter começado hoje, já praticando aquilo que foi planejado. Mas se não fez ainda, faça essa noite, faça ao longo do dia de amanhã. Mas é preciso viver esse tempo de forma consciente. E se você não souber o que tem que ser vencido na tua vida, se você não souber o que precisa ser conquistado para que tua vida seja mais fecunda, tua vida espiritual, você então vai passar esse tempo de quaresma um tanto quanto perdido, sem muito foco e sem muito objetivo. Muitas vezes até sabemos o que devemos fazer, mas nem sempre colocamos o empenho necessário para alcançarmos o resultado almejado. Sabemos, mas falta aquele esforço que nos deixa pelo meio do caminho, que faz com que desistamos tantas vezes. Mas o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 24, diz: é preciso muito esforço para entrar no reino dos céus, que é uma porta estreita. É preciso muito esforço. Não é pouco esforço, não é algum esforço, e não é esforço por algum tempo, é um esforço grande e permanente. Assim somos chamados a viver esse tempo da quaresma, com consciência, mas também com um empenho determinado. Por fim, que nossas práticas quaresmais sejam feitas, não para que as pessoas vejam, mas que sejam obras ofertadas a Deus. Para que sejamos melhores e possamos crescer em comunhão com Deus. Por isso, não é para que possamos ficar conversando, eu estou fazendo isso, você está fazendo o quê? E aí publica em rede social. É feito com discrição. E o Evangelho repetiu 3 vezes em cada um dos 3 aspectos, esmola, oração e jejum, o Evangelho repetiu a necessidade da discrição. Caso contrário, em vez de colaborar,
vai ser mais ocasião de pecado com vaidade e com soberba. Ao nos aproximarmos de Deus, nesse tempo de quaresma com mais intensidade, com mais empenho, evidenciam-se duas realidades. A primeira, o quanto somos pecadores. Diante da grandeza e santidade de Deus, fica evidente os nossos pecados. Fica evidente nossas fraquezas. Mas ao mesmo tempo, diante de Deus, ficam evidentes também a beleza e a bondade de Deus que somos chamados a viver e a testemunhar. Se por um lado nossos pecados ficam evidentes, por outro, contemplamos Deus e percebemos o que precisamos buscar e o que somos chamados a testemunhar. E Santo Agostinho, no livro Confissões, ele tem uma frase que ele diz assim: o que sei de mim, por tua luz o sei. O que de mim não sei, continuarei a ignorá-lo até que as minhas trevas se mudem em meio-dia diante da tua face. Vou repetir o pensamento do santo. O que sei de mim, por sua luz o sei. E o que de mim não sei, continuarei a ignorá-lo até que as minhas trevas se mudem em meio-dia diante da tua face. Quando somos capazes de nos aproximarmos de Deus e permitir então que a luz dele ilumine a nossa vida, é que vamos descobrindo quem somos e vamos descobrindo como estamos. É diante dele que se revela a verdade sobre nós mesmos. Quem somos e como estamos. Por isso esse tempo de quaresma, um tempo intenso de jejum, oração e caridade, ele também é um tempo de autoconhecimento. Por quê? Com esse esforço mais intenso, ele me possibilita ter a verdade sobre mim mesmo revelada. E o santo diz, o motivo é muito simples. E ele responde, tu, Senhor, conheces tudo do homem, pois tu o fizeste. Somos revelados a nós mesmos diante de Deus, porque Deus é o autor da nossa vida. E nos conhece, mesmo que tentemos esconder dele o que nós somos, o que sentimos ou o que pensamos. Diante de Deus, que nos permite enxergar a verdade sobre nós mesmos, nos empenhemos em fazer diminuir a incidência do pecado e crescer a bondade em nós. E as nossas armas nesse tempo? Jejum, oração e caridade. Vencendo o mal com o bem, venceremos a guerra interior, nos tornando mais capazes de amar e de construir a paz. Há um tempo atrás, li uma frase que dizia assim, a paz de todos está ameaçada. Talvez o autor pensasse nas guerras, e são tantos pontos de guerra, não só entre países, mas em tantos lugares nossos também, com violência. A paz de todos está ameaçada. Talvez o autor pensasse nisso, nas guerras e na violência. Mas será que, de fato, a paz não está ameaçada porque estamos perdendo nossa luta interior contra o pecado? É difícil de aceitar. E muitos tentam ignorar uma verdade. Em nós, e muitos de nós, não prevalecem pensamentos, desejos e ações de pecado mais do que de bondade?
Muitos tentam ignorar isso, mas é uma verdade presente na vida de muitos de nós. Diante de Deus, somos capazes de reconhecer a incidência do mal em nós. Por isso, precisa de um esforço consciente, determinado, perseverante, de se aproximar de Deus. Aproximem-se de Deus. Pelas práticas da quaresma, pelo autoconhecimento, pela intensificação da oração e depois por uma boa confissão. Iniciemos esse tempo penitencial focados e com nossa estratégia já bem estabelecida. Busquemos Deus com intensidade para que possamos ressuscitar com Cristo. Insisto muito que cada um trilhando um caminho de conversão individual, isso vai repercutir no todo de nossa comunidade. E poderemos perceber isso de forma muito clara depois da Páscoa. Tomara que possamos ser coerentes nesse tempo de quaresma, para que na Páscoa colhamos o fruto de uma comunidade mais piedosa, mais próxima de Deus, uma comunidade mais unida e mais atenta e delicada uns com os outros. Que Deus nos ajude a tornar esse desejo uma verdade e uma realidade em um futuro bem próximo de nossa comunidade. Assim seja. Amém.